Paz do Senhor, meus irmãos, vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler, então, Judas. É aquela carta de um capítulo único antes de Apocalipse. Judas, então, a gente vai ler a partir do versículo 1. Antes de começar a leitura, meus irmãos, algumas informações importantes. O Judas que escreve essa carta, e eu também quero dizer por que eu vou ler Judas ao invés de continuar lá nos profetas menores. Se os irmãos olharem lá no canal do YouTube, tem uma aba, uma playlist lá com o Clube de Leitura da Bíblia. E aí tem várias leituras lá de vários livros, quase todos os profetas menores, que eram 12. E nós lemos 10 livros, faltou 2. Faltou Zacarias e faltou Oséias. Eu não quis ler esses livros agora porque eles têm 14 capítulos. E aí seria um tiro mais longo. Como a gente está vendo um capítulo por dia, eu estou priorizando livros menores para a gente ter a experiência de começar e finalizar uma leitura completa, né? E quando a leitura é mais breve, é mais fácil a gente ler completo ali um livro. Então quis pular já para o Novo Testamento e pegar esse livro que é um capítulo só. O Judas que escreve essa carta não é o Judas Iscariotes, mas quem escreve essa carta é Judas, que é um dos irmãos de Jesus. Sim, nos evangelhos ali tem uma lista de nomes ali dos irmãos de Jesus, porque no início, enquanto Jesus estava fazendo a sua obra, a Bíblia diz que os seus irmãos, né, a sua família ali, a sua mãe, seus irmãos, muitas vezes, e seus parentes achavam que era loucura o que ele estava fazendo, como se ele estivesse fora de si, é a expressão que a Bíblia fala ali, e eles não acreditaram assim de imediato, né, que ele era o Messias e tudo mais. Eles acreditaram e se converteram após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, então, que os seus irmãos foram se converter ao Evangelho. E aí ali nos Evangelhos tem uma lista com o nome deles. Fala ali Judas, fala José, Tiago, ok? E o Tiago que escreve a carta também é o Tiago que era irmão de Jesus, e esse Judas que escreve a carta também era irmão de Jesus. Tanto que logo no início, esse Judas vai dizer que é irmão de Tiago, ok? Porque Judas e Tiago, esses que escrevem essas cartas, eram irmãos de Jesus, ok? E a gente não deve confundir com o Tiago, apóstolo, que era irmão de João, né? E a gente também não deve confundir esse Judas nem com o Judas Iscariotes, que foi o traidor, e nem com o Judas Tadeu, que era outro apóstolo. É que esses eram nomes comuns na época. Tinham vários Judas, tinham vários Tiagos, vários Simões, né? E até tinha vários Jesus também, por incrível que pareça. Tinha mais de um Jesus na época. Só que Jesus, o Salvador, era só o nosso, né? Aquele que nós cremos. Então, essa carta aqui, ela foi escrita muito tempo depois da morte e ressurreição de Jesus, muito tempo depois, e já tinham várias igrejas consolidadas, plantadas em vários lugares, e a gente vê que Judas, ele escreve essa carta de forma maravilhosa. É apenas um capítulo, mas é bem profundo. Vamos iniciar a leitura, então. Versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Sublinha aí, ó, irmão de Tiago. Para quem está se situando e chegou agora, Judas, a carta de Judas é antes de Apocalipse, tá? Então sublinha aí, ó, irmão de Tiago. Irmão de Tiago. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vamos sublinhar essas expressões, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Sublinha isso. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Vamos anotar ao lado aí do versículo 1 e 2, anota assim, ó, saudação de Judas, irmão de Jesus. Saudação de Judas, irmão de Jesus. Anota isso ao lado do versículo 1 e 2. Saudação de Judas, irmão de Jesus. Então, como falei, meus irmãos, no início, quando Jesus começou com seus milagres, alguns irmãos dele, né, achavam que era uma loucura. Se os irmãos derem uma olhada no capítulo 7 de João, vão ver que era a festa dos tabernáculos, era algum dia de festa, que durava ali 7 dias, e os irmãos dele diziam, vai, apresenta-te ao mundo, porque ninguém faz o que tu faz e fica oculto, né, fica escondido, mas te apresenta diante do povo. E aí Jesus
falou ali, né, que ainda não era a hora dele, e ainda diz, né, que aqueles que são do mundo são bem recebidos, mas ele não era do mundo, né? Ele vinha do Pai, ele vinha dos céus, ele vinha de Deus. Então nós vemos que no início, né, a sua família não creu, achou loucura. Assim como muitas vezes, né, a gente se converte e as pessoas acham, alguns fazem, infelizmente, alguns comentários infelizes, dizendo que a gente está se escondendo atrás da Bíblia, achando que é loucura, ou dizem, tu tá sendo fanático demais, tu tá indo depressa demais, só porque a gente teve um encontro com Jesus, né, em um culto que Deus falou profundamente conosco de segredos do nosso coração, e a gente mergulha com tudo na fé, e aí algumas pessoas acham que isso é loucura, que é fanatismo, enfim, que a gente tá fora de si. Saiba que Jesus passou por isso também, por incrível que pareça, mas Jesus também não foi bem compreendido pelos seus irmãos, pela sua parentela, acharam que era loucura, mas ele sabia a quem ele estava obedecendo, que era o próprio Pai. E eu digo para vocês, não se deixem ser desencorajados por pessoas que não estão crendo na conversão de vocês. Pessoas que muitas vezes te desestimulam a servir a Deus. Não pare, mas siga. Versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum. Sublinha isso. Escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum. Sublinha essa frase. Senti que era necessário. Sublinha isso também. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Sublinha isso. Exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos anotar ao lado do versículo 3 aí, anota assim, ó. Ia falar de salvação, mas exortou os irmãos. Ao lado do versículo 3, ia falar de salvação, mas exortou os irmãos. Aqui, meus irmãos, nós vemos que os escritores bíblicos, eles não falavam daquilo que eles queriam apenas, mas nós vemos que eles eram guiados pelo Espírito Santo, porque nós vemos aqui que Judas, ele confessa que ele queria falar sobre salvação, mas ele foi induzido por Deus, pelo Espírito Santo, ele viu a necessidade, ele sentiu que era necessário exortar os irmãos a batalhar pela fé. A exortação tem dois sentidos. A exortação tem o sentido de correção e a exortação também tem o sentido de encorajamento, ok? Então, ele ia falar, explicar talvez sobre a salvação, mas ele viu que era necessário corrigir algumas coisas da fé dos irmãos e ao mesmo tempo encorajá-los a permanecer na fé verdadeira. Então, quando ele sente que isso é necessário, obviamente era o Espírito Santo conduzindo as coisas. Por quê? Porque assim o Espírito Santo fez com cada escritor da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, em uma das cartas de Pedro, dizendo que nenhuma profecia veio da vontade do homem, mas tudo que foi escrito na palavra de Deus veio do próprio Espírito de Deus. Os homens foram guiados pelo Espírito de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus deu a inspiração para os homens e eles a escreveram. Então aqui, nessa carta, irmãos, algumas correções Judas vai fazer e também vai encorajar os irmãos a permanecerem na fé verdadeira. Vamos aprender com ela então. Versículo 4 diz assim: Pois certos indivíduos, sublinha isso, certos indivíduos, sublinha essa parte, cuja sentença de condenação, sublinha a palavra condenação, foi promulgada há muito tempo, se infiltraram, sublinha isso, se infiltraram, no meio de vocês, sem serem notados, são pessoas ímpias, sublinha essa parte, pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos sublinhar essa parte, tudo que está escrito depois de pessoas ímpias, sublinha tudo ali. Transforma em libertinagem a graça de Deus, sublinha isso até o final do versículo. Vamos anotar ao lado agora do versículo 4, anota assim, ó. Falsos mestres distorcem a graça. Falsos mestres distorcem a graça.
falsos mestres distorcem a graça. Vamos entender, irmãos, porque isso que estava acontecendo na época de Judas também é muito comum acontecer nos nossos dias. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Quando a Bíblia diz que a salvação é pela graça, quer dizer que Deus, quando Ele nos salva, Ele está fazendo um favor para nós que a gente não merece. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como somos pecadores, então nós já fizemos o suficiente para estarmos mortos. Mas pela graça de Deus nós ainda estamos vivos e ainda pela graça de Deus, Deus deixa de nos punir com a condenação eterna e ainda Ele nos presenteia com o céu, com uma eternidade de glória com Ele. Isso é graça, é um favor não merecido. E aí algumas pessoas, na época, né, como infelizmente alguns pregam hoje em dia, eles tiram a seguinte conclusão. Então, já que a salvação é pela graça, não é pelo mérito, não é pelo merecimento, então eu não preciso obedecer à palavra de Deus. Porque se eu quiser obedecer à palavra de Deus, é como se eu quisesse querer merecer a palavra de Deus, merecer a salvação. Como se eu obedecendo eu quisesse ser salvo pelo mérito. Mas como a salvação é pela graça, então é um favor de Deus, então eu não tenho a obrigação de ser obediente. Ou seja, eles transformaram a graça de Deus em uma licença para pecar. A Bíblia diz que Jesus, ele nos liberta do pecado, ok? E quando a Bíblia diz isso, está dizendo que Jesus nos liberta do domínio do pecado, ou seja, nós não somos mais dominados pelo nosso instinto carnal que antes nos dominava, não somos mais dominados pela ira, por vícios, por coisas que antes nos aprisionavam. Se os irmãos perceberem, derem uma olhadinha para trás, vão ver que os irmãos abandonaram muitas práticas que antes a gente achava que não tinha outra maneira de viver, porque aquilo ali nos escravizava. Então, Jesus nos libertou do domínio do pecado. Então, Jesus nos liberta do domínio do pecado, mas Jesus não nos libera para pecar, porque é isso que eles estavam dizendo. Então, se Jesus é o Salvador e a salvação é pela graça, então não tem mais pecado. Era isso que eles estavam dizendo. Então não tem mais pecado. Ou seja, nada do que a gente fizer vai ser pecado. E isso é um erro. Isso é um erro. Jesus nos liberta do domínio do pecado e não nos libera para pecar. Ok? A graça não é uma licença para pecar. A graça é uma capacitação de Deus para nós, para que a gente consiga vencer as tentações e vencer o pecado. Então, são esses dois sentidos poderosos da graça. É um favor não merecido e também é uma capacitação de Deus para que a gente consiga permanecer fiel. É óbvio que, meus irmãos, Deus opera, né, na nossa vida, nos dando domínio próprio, produzindo o fruto do Espírito, mas também requer que a gente o busque. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais a graça de Deus vai fluir na nossa vida para que a gente possa vencer as tentações, ok? Então é isso que Judas aqui está batalhando, que é acabar com esses ensinamentos errados, dizendo que depois que nós estamos em Jesus, nada do que a gente fizer é pecado, como se Jesus nos liberasse para pecar, ok? É isso que ele está querendo cortar aqui. E também a ideia de que Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, então não há mais condenação. E a Bíblia diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Mas a gente precisa permanecer em Cristo para não experimentarmos da condenação, porque se nós nos afastarmos de Cristo, nos desviarmos da verdade, sim, há uma condenação. E porque a Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí João 3,36, o mesmo capítulo, o último versículo do capítulo vai dizer, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja, Deus continua sendo amor, mas Deus também é um Deus irado em relação ao mal, à impiedade. Vamos continuar. Versículo 5 diz assim, ó, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus tendo libertado um povo, sublinha isso, Jesus tendo libertado um povo, sublinha isso, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram,
Sublinha essa frase. Destruiu depois os que não creram. Bom dia, Guilherme. Estamos lendo a carta de Judas. É uma carta ali antes de Apocalipse. Estamos no versículo 5. Anotem aí, irmãos. Ao lado do versículo 5, anota assim, ó. Juízo no deserto. Juízo no deserto. Juízo no deserto. Que é aquela época que o povo atravessou o Mar Vermelho, né? E peregrinou 40 anos ali no deserto. Anota aí, ó. Juízo no deserto. Versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original. Sublinha isso. Sublinha anjos, tá? Sublinha anjos e sublinha não guardaram seu estado original. Sublinha essa frase, é muito importante. Não guardaram seu estado original. Mas abandonaram seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ó, sublinha desde o ele tem guardado sob trevas até o final do versículo. Sublinha isso. No versículo 6. Agora anota ao lado do versículo 6. Anota assim, ó. Juízo dos anjos. Juízo dos anjos. Anota aí ao lado do versículo 6. Juízo dos anjos. Juízo dos anjos. Versículo 7 agora. Versículo 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra, sublinha Sodoma e Gomorra, sublinha aí, ó. E as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade. Sublinha essa parte, ó. Se entregaram à imoralidade. Sublinha isso. Sodoma e Gomorra e sublinha também se entregaram à imoralidade. E adotaram práticas contrárias à natureza. Sublinha isso, práticas contrárias à natureza. Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Sublinha isso, postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Sublinha isso. Agora vamos anotar ao lado aí, ó. Juízo de Sodoma e Gomorra. Juízo de Sodoma e Gomorra. Anota ao lado do versículo 7, então, juízo de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, aqui Judas começa a dar alguns exemplos, tá, de juízos que Deus operou. Por quê? Porque justamente ele queria desconstruir essa ideia, tá, que a salvação é pela graça e a gente pode viver de qualquer jeito. E de que já que Deus é bom, não existe condenação, não existe inferno, ele quer desconstruir isso. E aí ele começa a usar argumentos bíblicos e provas bíblicas para mostrar que sim, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é justiça e Deus continua irado contra o mal, contra a maldade, ok? E aí ele usa esses exemplos. O primeiro exemplo é juízo no deserto, onde, de fato, meus irmãos, o povo de Deus atravessou o mar a seco ali, né? O povo hebreu, porque eles creram na palavra de Deus, atravessaram o mar a seco e foram libertos do Egito. Mas agora os egípcios estavam passando e a Bíblia diz, ó, que Deus fechou o mar. Ou seja, os egípcios foram mortos debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque eles não creram em Deus. O povo de Deus, o povo hebreu ali, né, o povo de Israel viveu cerca de 430 anos com eles no Egito. E eles não se converteram e ainda perseguiram e maltrataram o povo de Deus. Então, Deus já tinha dado muitos anos de chance ali para eles se renderem a Deus e serem salvos, mas eles não quiseram, fizeram mal ao povo de Deus, então Deus operou juízo contra eles. As 10 pragas do Egito foram 10 juízos de Deus contra os egípcios, porque eles não creram. Também ele dá exemplo ali dos anjos, porque alguns anjos não guardaram seu estado original, como diz ali, ó. Qual seria esse estado original? É o estado de pureza, de santidade. Porque Deus criou os anjos perfeitos. A Bíblia, quando fala do diabo, a Bíblia diz assim, ó, eras perfeito nos teus caminhos. E fala da beleza dele, né? E aí diz assim, ó, era perfeitos em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, o anjo de luz que Deus havia feito, que era um anjo bom, em algum momento ele deixou, né, a rebeldia entrar no seu coração e ele quis se assentar no trono de Deus como Deus, e nesse momento a maldade entrou no coração dele, então ele não guardou o seu estado original. E a Apocalipse também mostra que ele convenceu a terça parte dos anjos
1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus também. E esses anjos, né, alguns deles, a Bíblia mostra aqui, estão presos em cadeias eternas, estão presos no abismo de fogo, eles estão presos lá, porque esses demônios, né, são demônios que têm um poder de destruição muito forte, extraordinário, e eles serão soltos somente lá no final, onde a Bíblia fala ali da grande tribulação que ocorrerá na terra. Eles serão soltos e operarão muita destruição no mundo, né? Mas depois eles serão lançados no lago de fogo. Então, aqui Judas usa mais outro exemplo bíblico aqui também de juízo. Aqui, ó, que é no versículo 7, onde fala de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à imoralidade sexual, eles se entregaram a todas as práticas distorcidas da sexualidade, a ponto da Bíblia mostrar que alguns anjos foram, antes de destruir Sodoma e Gomorra, alguns anjos foram lá para libertar e resgatar a família de Ló. Mas a Bíblia mostra que os homens daquela cidade, né, quando viram os anjos, acharam que eram homens de outras nações, homens forasteiros, vamos dizer assim, né, estrangeiros, e a Bíblia diz que aqueles homens de Sodoma e Gomorra cercaram a casa de Ló, e eles queriam ter ali relações com os anjos que estavam lá, porque eles achavam que eram homens, ou seja, homens com homens, e isso é algo que Deus desaprova, é algo que Deus reprova na Bíblia Sagrada, né, essa distorção. Por isso que diz ali, ó, no versículo 7, dizendo: se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Práticas contrárias à natureza, ou seja, a Bíblia fala do uso natural, né, tanto da mulher em relação ao homem e o homem em relação à mulher, porque é assim que Deus fez. Mas a gente vê que em Sodoma e Gomorra havia toda uma distorção, e nós vemos que isso tem acontecido em nossos dias, e a Bíblia já dizia que quando Jesus voltasse, seria como nos dias de Ló, ou seja, que nem Sodoma e Gomorra, e seria também como os dias de Noé, muita imoralidade sexual. E nós vemos aqui que Deus operou juízo e destruiu Sodoma e Gomorra. Então, Judas ele usa esses exemplos para mostrar assim, ó, Deus é amor, Deus é bom, mas olha só como Deus opera juízo sim. Olha só como Deus opera justiça na terra sim. Então ele deu o exemplo do juízo contra os egípcios e também contra os hebreus incrédulos. Deu exemplo ali dos anjos, que Deus não poupou, mas condenou eles, e deu exemplo de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Ou seja, Deus sim é bom, é maravilhoso, mas ele sim opera juízo. Versículo 8. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade. Sublinha isso, ó. Rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Sublinha isso. Rejeitam a autoridade até o final do versículo 8. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, sublinha aí, ó, arcanjo Miguel. Estamos lendo a carta de Judas, irmã Josele. Carta de Judas ali antes de Apocalipse. Estamos no versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, sublinha aí, ó, conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória. Sublinha aí, ó, sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Sublinha isso. O Senhor repreenda você. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Sublinha essa frase. Quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Sublinha aí, ó, se corrompem. Vamos anotar do versículo 8 ao 10, anota aí ao lado, ó. Rebeldes difamam autoridades e anjos. 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 Então, nós vemos aqui que Judas mostra que haviam alguns homens ali que eles já não temiam a Deus, porque achavam que Deus era bonzinho. Paz do Senhor, irmão Renato, Deus abençoe. Achavam que Deus era bonzinho e que Deus não operava mais juízo. Então, eles
eles não tinham respeito com Deus, eles não tinham reverência, não tinham temor de Deus. E ainda, eles tratavam mal as autoridades da igreja, ok? Ficavam difamando pastores, líderes, a reveria, não tinham temor de Deus, não tinham respeito com as pessoas de Deus, e também ainda difamavam anjos, ou seja, ficavam zombando, falando mal dos anjos, enfim. Ou seja, eles não tinham nenhum tipo de temor, não tinham freios. Nós estamos lendo a carta de Judas, irmão Renato, ali antes de Apocalipse. Estamos no versículo 10 de Judas, antes de Apocalipse. Então, eles não tinham respeito nenhum, não tinham reverência nenhuma, temor nenhum com as coisas espirituais. E eram rebeldes. E esse é um cuidado que nós devemos ter, meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. A gente precisa ter reverência. Precisamos ter reverência. A gente vê na Bíblia que Deus, ele vamos dizer assim, ó, um pecado que Deus abomina muito é a rebeldia. Sabe, pessoas rebeldes, elas não concordam com nada. Às vezes tem um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus ali com sinceridade, com verdade, e a pessoa sempre pensa assim, ó, eu não acho que é dessa forma. Eu faria assim, eu faria assado. Entende? Isso é muito ruim, irmãos. A gente não pode ter esse tipo de caráter de rebeldia. A gente não deve concordar com o erro e com o pecado. Mas agora, para bom andamento da obra do Senhor, é óbvio que Deus conta com os seus e Deus levanta os seus. Porque a Bíblia fala que Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja de Deus. Então, Deus sim, ele ordena pessoas, ele levanta pessoas para que possam liderar e conduzir a sua obra, ok? E é óbvio que essas pessoas precisam temê-lo e precisam se submeter a Deus e à direção de Deus. Mas agora, quando pessoas, enfim, são rebeldes e ainda difamam homens de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos atraindo maldições para a nossa vida. Às vezes nós estamos atraindo coisas terríveis do mal para a nossa vida, porque muitas vezes a gente não tem respeito com as pessoas de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. E também, principalmente, não ter reverência a Deus, não ter temor de Deus. Isso são coisas graves. Então Judas está tratando dessas coisas aqui. Versículo 11 diz assim, ó: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Sublinha isso. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Sublinha aí. E movidos por ganância, sublinha aí, ó, ganância. Sublinha ganância. Caíram no erro de Balaão. Sublinha aí, ó, Balaão. E foram destruídos na revolta de Corá. Sublinha aí, ó, revolta de Corá. Vamos anotar ao lado do versículo 11. Anota aí, ó, Caim, Balaão, Corá. Anota esses três nomes aí, ó, ao lado do versículo 11. Caim, Balaão, Corá. Caim, os irmãos conhecem, que era o irmão de Abel. Lá em Gênesis 4, nós vemos que Caim foi adorar a Deus, fez uma oferta ali do fruto da terra e diz que Abel trouxe um animal, um cordeiro, sacrificou. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Mas a Bíblia mais minuciosa diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Aí alguns podem dizer, mas é porque o outro deu sacrifício de sangue e o Caim deu batata, deu coisa da terra, deu, sei lá, aipim para Deus, e aí Deus não aceitou. Irmãos, não foi por isso. Porque ali, quando a gente vê na lei mais tarde lá, em Levítico, Êxodo, ok? Nós vemos que nas ofertas Deus aceitava até farinha, irmãos. Então não se tratava do tipo de oferta, mas... Não tá pendurada lá? Só vou alcançar a chave do carro ali para minha esposa bem rapidinho. Bem rapidinho. Vamos continuar então, meus irmãos? Eu acho que caiu a internet. Tá, vamos seguir. Nós estávamos
ali vendo Caim, enfim, Caim, Balaão e Corá. Então nós vemos que Deus não aceitou, Deus rejeitou, né, a oferta de... Deus rejeitou Caim e a sua oferta justamente pelo que acontece depois da oferta, que a gente sabe que Caim matou Abel. Então, irmãos, é impossível alguém ir adorar Deus sinceramente e acaba o culto simplesmente assassinar um inocente. Isso não tem como acontecer. Tu tá com o teu coração completamente voltado para Deus, aí acaba o culto, tu simplesmente vai e mata um inocente, ok? Isso não combina. Então, Deus sabia que Caim tinha maldade no seu coração e é por isso que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Sobre Balaão, era um profeta que ele só profetizava quando ele era pago. E é por isso que a Bíblia está dando esses maus exemplos aqui. E Corá, ele era rebelde. Ele se rebelou contra Moisés. E a Bíblia mostra que ele e a casa dele desceram, Deus abriu o chão debaixo deles e eles desceram ao abismo. Então, a Bíblia usa aqui exemplos de homens muito maus, né, muito ímpios, para mostrar que alguns homens ali naquela igreja também estavam indo pelo mesmo caminho. O que é algo terrível, né, meus irmãos? Infelizmente. Então, nós vemos que Judas, ele deu todos esses exemplos aqui só para mostrar e tirar aquela ideia de que, enfim, vamos dizer assim, a irresponsabilidade nossa em relação à graça, como se a graça fosse uma licença para pecar, e também desconstruir a ideia de que Deus é somente amor e não age com nenhum tipo de punição em relação à maldade. Então, aqui Judas desconstrói isso porque ele quer trazer de novo a reverência a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Como, embora seja um capítulo único, né, de Judas, nós vemos que vai até o 25, é um pouco mais longo, e aí a gente vai deixar para o nosso próximo clube, tá? A gente continua a leitura de Judas e a gente aprende mais, ok? Quem pode, deixa eu ver aqui, quem pode fazer a oração para... Quem pode fazer a oração para finalizar? Deixa eu ver quem é que tá com a câmera ligada. Ah, irmã Karina. Primeiro, né, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ficou em dúvida em relação a alguma leitura que a gente fez? Alguém ficou em dúvida de algo? Se quiser perguntar, pode perguntar. Não? Irmã Karina, a irmã pode orar por nós? Pode ser? Amém. Pode, aham. Vai lá. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Deus, muito obrigado por nos revelar, Senhor, quem nós não podemos ser e quem Tu és, Senhor. Obrigada,